Você já ouviu falar em adicional de função ou salário de substituição? Mas você sabe qual é a diferença entre eles? Ou será que são só nomes diferentes para falar a mesma coisa? Já deixa o like no vídeo, porque no episódio de hoje nós vamos descomplicar esse tema com quem realmente entende do assunto. Hoje eu estou aqui com a Maísa, especialista na nossa equipe de remuneração, para entender quando cada uma dessas práticas se aplica e o que você precisa saber antes de adotar ou não esses pagamentos no seu dia a dia. Maísa, muito bem-vinda ao programa. Muito obrigada, fico muito feliz de estar aqui de novo. Exatamente, obrigado por aparecer aqui de novo e apareça mais vezes. Obrigada. Inclusive com o cabelo assim, todo arrumadão, bonito, já, né? Pra vocês, é lógico. Bom, mas o seguinte, para começar, o que seria adicional de função e que tipo de situação eu posso utilizar ele? Boa pergunta, Phil. Então, o adicional de função, ele existe para recompensar financeiramente um colaborador que assuma ou atividades ou responsabilidades que vão além do escopo previsto originalmente para aquele cargo que ele ocupa, tá? Então, sem uma promoção formal, eu consigo reconhecer esse esforço extra que o trabalhador está tendo nesse desafio dele ali, daquela função extra que foi adicionada ao cargo, tá? Beleza, então eu não vou adicionar mais função para ele trabalhar não, né? Não, você adiciona mais funções, exatamente, você só não está mudando o cargo dele naquele momento, você está reconhecendo que ele está tendo desafios maiores ou mais complexos, ou que ele, por exemplo, assumiu a liderança de algum time ali internamente sem ter assumido a cadeira de uma gestão prevista ali dentro da arquitetura de cargos que a empresa possa ter. Ou também ele pode ter se tornado uma figura estratégica ali no negócio, por qualquer tipo de situação que ele tenha assumido, um projeto diferente, e a empresa pode reconhecer dessa maneira essa atribuição extra que ele está tendo no cargo com o pagamento do adicional de função. E o que seria o salário de substituição? Onde que ele entra? Qual que é a diferença dele para o adicional de função? Bom, o salário de substituição é diferente do adicional de função, porque ele é pago quando o colaborador assume temporariamente o posto de outro profissional que precisou se ausentar, ou por uma licença maternidade, uma licença saúde, férias também é um bom exemplo de aplicação do salário de substituição. Distribuição não. A diferença principal entre ele e o adicional de função é que é o caráter temporário. Ele não precisa ter um prazo pré-determinado, tá? Não precisa ter começo e fim já determinado quando o funcionário vai assumir ali o cargo do outro trabalhador que está ausente. Mas existe essa questão que não vai ser habitual. Vai ser por um determinado período que ele vai estar ali, ele vai receber o salário da pessoa que ele está substituindo, diretamente, não o salário da cadeira, mas sim da pessoa que ele está substituindo ali naquela situação específica. Eu ia até te perguntar isso. Meu gerente saiu de férias e eu fiquei no lugar dele. Ou, enfim, por um mês eu recebo o salário dele. Certo. Não é o meu, mas o dele. Não, você vai receber o salário dele. O salário dele. Exatamente. Deu esse um mês, volta tudo como era antes, não tem a obrigatoriedade de continuar, não incorpora isso. Não, isso não vai incorporar. A empresa não precisa ficar pagando porque foi qualificado como um salário ali de substituição. Tá, e existe uma... como é que eu posso falar assim? Isso entra em acordo coletivo... Todo mundo é obrigado ou ninguém é obrigado a fazer esse tipo de pagamento, esses tipos de pagamento. E como que o RH se resguarda para, por exemplo, passivos trabalhistas com relação a isso? Exatamente, isso pode acontecer bastante, tá? É muito importante que ou esteja coberto por um acordo coletivo, uma convenção, né, coletiva, ou esteja previsto em política interna. É essencial que isso esteja previsto de alguma maneira para que a empresa consiga controlar esse risco jurídico. Risco jurídico zero, a gente sabe que infelizmente não existe, tá? Mas esses pagamentos, os responsáveis que autorizaram essa possível substituição
ou o pagamento desse adicional de função. Por que que eu não promovi esse funcionário? Por que eu optei pelo pagamento do adicional de função? Ou por que determinado funcionário foi chamado a substituir o outro que está ausente? Tudo isso tem que estar muito claro e comunicado, não só entre o RH e o gestor responsável, mas para toda a equipe, para que exista também um sentimento de reconhecimento por aquele que é escolhido para substituir e que vai receber um adicional por isso. Isso demonstra que já existe uma confiança entre a empresa e aquele funcionário e que ele já está pronto quando uma possível oportunidade, por exemplo, de promoção ocorrer, existir vaga, existir orçamento, existirem as condições ideais para que isso aconteça, ele já está apto a assumir um novo passo ali na carreira dele, tá? Mas tudo isso tem que ser comunicado de forma correta e sempre formalizado de alguma maneira, ou por um instrumento coletivo ou por uma política interna da empresa. Eu ia te perguntar, essas ferramentas, né, esses adicionais, podem ser usados como ferramenta, por exemplo, de reconhecimento ou de motivação, mas não existe um risco de confusão, caso isso não seja muito bem comunicado? Ah, com certeza. É esse exemplo que eu trouxe aqui agora. Um instrumento que pode servir para reconhecimento de um bom desempenho, de um trabalhador que já tem toda a confiança ali do seu gestor imediato, pode acabar virando uma armadilha, se isso não for corretamente comunicado. Eu posso criar um ruído interno, um senso de competição, até de traição, enfim, da equipe, se isso não for tratado corretamente. E pode trazer passivo trabalhista mesmo. Para além da fofoca, do radipião, do ruído, isso pode trazer um problema jurídico para a empresa se não for levado de forma correta e bem comunicada. Bom, todo cargo, vamos falar assim, todo cargo está elegível a esses tipos de situações? Sim, esse tipo de adicional de função ou até o pagamento do salário de substituição, ele pode acontecer para qualquer nível hierárquico, para qualquer posição, para qualquer posto de trabalho, desde que exista uma justificativa concreta para que isso aconteça, tá? Por que eu estou pagando o adicional de função e não estou movimentando, por exemplo, esse funcionário no meu plano de cargos e salários? Eu não estou dando uma promoção. Porque eu decidi reconhecer financeiramente esse funcionário através de um adicional de função. Isso tem que estar previsto ou no meu plano de cargos e salários, ou numa política interna, ou até mesmo num acordo coletivo, né? Numa convenção coletiva. A gente conhece algumas categorias que têm esse tipo de adicional já previsto nos seus textos, tá? E a mesma coisa para o salário de substituição. É muito importante avaliar caso a caso, garantindo que a gente sempre tenha um racional certo ali, bem claro, que a empresa e o RH possam defender caso isso seja questionado de uma maneira, ou internamente, ou através de mecanismos de justiça trabalhista, tem que estar compatível com as práticas da empresa e com também o ordenamento jurídico, que já está previsto em lei para a aplicação dessas modalidades. Bom, o adicional de função eu já conhecia e já tive ele quando eu trabalhei. Essa alegria? Exatamente, várias alegrias. Quando eu trabalhei num banco, então eu já conhecia e faz sentido. Agora o adicional de substituição não, o salário de substituição. Vou conversar com o Thomas quando ele sair de férias. Gostei desse negócio. Bom, olha que legal. No episódio de hoje, nós descobrimos novos adicionais que fazem parte do nosso dia a dia e acabam passando até despercebidos. Lembrando que temas como esse vêm direto das dúvidas de vocês. Então, caso vocês tenham outras dúvidas semelhantes a essas, ou qualquer outra dúvida no mundo da remuneração, deixa aqui nos comentários, que a gente está sempre de olho em vocês. E claro, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal e uma dica. Clicando no link aqui abaixo, você consegue usar a nossa pesquisa de forma gratuita por tempo determinado para conseguir ficar a par de todas as práticas de mercado. Obrigado por quem ficou até aqui e nos vemos no próximo episódio. Valeu, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.